Oi gente, bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar tudo que você precisa fazer se é a sua primeira vez visitando Chicago, né? Então vou compartilhar um pouquinho aqui dos locais que eu acho imperdíveis e que você precisa colocar no seu roteiro. Aqui eu não vou fazer dia por dia, mas eu vou dar algumas dicas assim do que você pode colocar junto. E aí eu vou deixar também o link do meu blog aqui embaixo na descrição, porque lá você consegue baixar esse roteiro gratuitamente. E aí nesse roteiro ele tá separado por dia, né? Mas você consegue reajustar, né? E fazer as coisas, né? Como você preferir. Então vamos lá? Estou aqui com o meu copinho de Chicago e vou dar essas dicas pra vocês. Enquanto eu bebo também um pouquinho, porque são 11h10 e estou começando a gravar esse vídeo agora e eu tenho uma bateria de vídeos pra gravar hoje. Então eu tô aqui o quê? Com o meu energético de lei. Hashtag TNT me patrocina. Então, bora lá. Bom, gente, e aí eu sei também que, né, tem várias coisas novas rolando ali em Chicago. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui é baseado nas experiências que eu tive, nos locais que eu conheci. Pra quem não me conhece, né, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal aqui de viagens. E eu já fui pra Chicago uma vez a passeio, fiquei uma semana só. E depois eu voltei pra Chicago e eu morei em Chicago por 6 meses. Então, assim, deu pra conhecer bastante coisa na cidade. É uma cidade que eu amo de paixão. Inclusive, eu falo que é a minha cidade do coração. Então, conheci bastante coisa. Tô morrendo de saudade, não vejo a hora de ir lá. Reencontrar as pessoas, né? Visitar, ver essas coisas novas que estão rolando pela cidade. Mas algumas coisas não dá pra fugir, são as mesmas de sempre, né, os pontos turísticos, coisas que a gente precisa conhecer, né, se é a primeira vez que a gente tá tendo essa experiência, né, naquela cidade e tal. O primeiro passeio que eu vou recomendar é o passeio de barco, né, pelo Rio Michigan. E aí, eu vou fazer uma recomendação especial. Eu recomendo muito fazer esse passeio no pôr do sol. É um pouquinho mais caro do que as outras experiências, mas você consegue ter a visão tanto de dia, o pôr do sol, que é muito lindo, e você consegue ter a visão à noite, né? Porque logo depois do pôr do sol você ainda tá no passeio, e aí você vê os prédios iluminados, né, e tal. Então, eu acho um horário ótimo, porque você consegue pegar o melhor de todos os períodos do dia, né? E aí uma dica extra é, se você tá indo sem muito dinheiro, você consegue fazer, de repente, o passeio pra Chinatown via táxi boat, né? E aí você aproveita também um pouquinho, né, da experiência ali no mar, né, mas sem pagar o valor mais alto do passeio. Mas assim, não é uma recomendação você substituir, tá? Porque eu realmente acho o passeio imperdível. É muito bonito. Eu gosto bastante, eu recomendo para todos os meus amigos que vão para Chicago. E aí, o segundo ponto turístico que eu vou recomendar é o 360 Chicago e a experiência Tilt. Então, se você não sabe, eu vou até deixar aqui uma foto passando aqui do lado. O 360 é uma vista panorâmica, né, no alto de um prédio, é bem alto mesmo. E o Tilt, ele é uma experiência onde você segura numa plataforma de vidro e essa plataforma, ela sai por... agora eu não lembro quantos graus, mas eu vou deixar passando aqui na tela. Alguns graus do prédio, né? E ele vai saindo assim. E aí você consegue ver todo aquele... tudo que tá, né, na parte de baixo, assim. Você não pode tirar as mãos do suporte ali. Então, a foto que eu tenho é uma foto do próprio local, né? Eu acredito que se você for com um suporte, né, da câmera, assim, um suporte peitoral, alguma coisa assim, eles vão deixar. Mas eu não podia, por exemplo, ir segurando o celular, a câmera e tal, porque por questão de segurança, né, as mãos têm que estar 100% livres pra segurar ali no suporte. Gente, dá bastante medo, mas assim, não tem como pular essa experiência. É uma experiência única, muito louca e eu recomendo que todo mundo faça. E aí tem o Oz Park, não sei se é assim que fala, mas eu vou deixar aqui na tela também. Ele é um parque relativamente pequeno, você faz ele bem rapidinho, mas ele dá pra você incluir com outras duas atividades que eu vou falar agora, que são próximas, assim. Então, o que eu recomendo, né? Você vai nesse parque, né? Dá uma
uma volta ali nele. Tem alguns personagens, né? Algumas estátuas de personagens ali nesse parque. E aí depois você faz a parte do zoológico, né? Tem o Lincoln Park Zoo e tem o Conservatório de Lincoln Park, que também tem muito, assim, tem um horário de funcionamento diferente, então é bom dar uma olhada no site antes, mas é bem legal lá, assim, tem muitas flores, né, bonitas e tal. O zoológico, ele é de graça, né? Então tem os horários de funcionamento, mas ele é 100% gratuito, que também é ótimo. O zoológico é muito bem cuidado, tem diversas máquinas para você encher sua garrafinha d'água. É um passeio bem bacana também para você fazer. E aí eu recomendo também vocês irem na North Avenue Beach. Lá dá para você fazer fotos incríveis assim do skyline, sabe, de Chicago. Então recomendo bastante que vocês, até para passear, cara, muito gostoso passear por essa área, sabe? E aí uma outra coisa bem turística de fazer, inclusive o marido da minha amiga, né, fala bastante, nossa, isso é totalmente turístico, porque assim, os locais não costumam ir pra lá. Mas eu recomendo muito porque, assim, é um local bem gostoso de estar. E eu gosto bastante, assim, de ir lá. Eu já fui várias vezes. Que é o Navy Pier e andar na roda gigante. O Navy Pier, ele é como se fosse uma praça, assim, grande. E aí tem um brinquedo lá, tipo como se fosse um parque de diversões. Mas não é, né? É só esse brinquedo. E aí tem a roda gigante, aí tem como você comprar pipoca. Ele tem um shoppingzinho. E aí nesse shopping tem o Museu das Crianças. Esse eu nunca fui, esse museu. Mas dizem que é interessante, principalmente para quem tem criança. Tem uma parte do shopping também que é bem bonita, com umas flores grandes, assim, umas plantas, né? Também tem dentro desse shopping praças de alimentação. Tem alguns restaurantes bem famosos. Então vale a pena ir no Navy Pier, né, conhecer ali, e também datas comemorativas, né, tipo como 4 de julho e outras datas, eles têm queima de fogos. Inclusive, eles tinham queima de fogos todo sábado. Se eu não me engano, era sábado, tinha um outro dia também. Mas eu vou pesquisar pra ver se ainda tá tendo e vou deixar aqui. E é bem legal também essa queima de fogos. E tinha também uns horários em que as águas, né, que eles têm um chafariz, que as águas também faziam um esquema de mudar de cor e tal. Então lá é bem legal, uma vibe assim, diferente. Eu gosto bastante de lá, inclusive os passeios de barco, né, que eu falei que eles saem lá pelo Riverwalk, né, que é onde eu peguei a primeira vez, que, né, no centro da cidade e tal. Também tem passeio de barco saindo do Navy Pier. Então, né, a depender ali do passeio de barco que você for comprar, fica ligado que pode ter um desses dois. E aí, tudo que eu for falar pra vocês aqui também, muita coisa eu tenho os links pra vocês comprarem, né? Então, assim, eu indico muito, por exemplo, comprar o City Pass, né, pra usar em Chicago, porque acaba que você economiza bastante comprando o City Pass ao invés de comprar cada atração separadamente. E aí eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link pra você comprar o City Pass se você estiver indo pra Chicago, né, e for fazer alguns passeios ali que estão inclusos nele, né, vale mais a pena você comprar o City Pass do que você comprar eles separadamente. Então faz aí as contas que vocês vão ver que realmente vale a pena. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, se eu não me engano, fazendo a comparação. Não lembro se é o de Chicago, mas se for, vou deixar linkado aqui também, aqui em cima. E vou deixar o comentário na descrição pra você ir lá assistir depois. Mas, de qualquer forma, cara, em todas as viagens que eu fiz, sempre valeu muito a pena. Por isso que eu sempre fecho. Então, é uma ótima dica pra você economizar um pouquinho também. E aí tem o Museu da Ciência e da Indústria. Que, assim, eu deixei só uma parte do meu dia pra ele. Mas eu recomendo que vocês deixem um dia inteiro ou quase um dia inteiro, se possível, porque é um museu muito interativo, é um museu muito interessante. Eu conheci poucos museus que eu gostei tanto quanto eu gostei desse. Eu sou, assim, defensora da palavra desse museu, que eu realmente gostei muito dele. Achei ele muito interativo e ele tá no ingresso do City Pass. Então, recomendo bastante que vocês façam esse museu. E aí, uma dica aqui, que é a dica da Ju, quando vocês chegarem, assim, esse museu, como, né, muitos outros,
Eles têm a entrada, né, principal, a entrada normal, né, que é a entrada que tá no City Pass, que é a entrada que você paga normalmente. Só que quando você vai lá, tem algumas exibições que são fechadas, né, então algumas salas específicas, tipo, sei lá, robótica. E aí é uma sala, né, que você paga um valor separado pra poder entrar, né? Na época que eu fui, se eu não me engano, tinham 3 ou 4 salas que eram privadas. E aí, o que eu recomendo muito que vocês façam? Cara, quando vocês chegarem lá, perguntem para as atendentes quais são as exibições que estão saindo mais, né? Quais que são as mais interessantes, assim, diferentes. Porque elas sempre sabem, né, quais são as que estão vendendo mais. E também se é uma coisa que interessa adulto, se é uma coisa que interessa criança, né? Então, sejam específicos, assim, no que vocês estão buscando, né? Qual o grupo que tá com vocês e peçam essa indicação. Porque, assim, cara, o museu já é tão incrível que, com certeza, as exibições, né, que são pagas à parte, também são muito incríveis. E pra garantir que você veja alguma coisa que realmente você goste, né, assim, que seja interessante para as pessoas que estão com você, eu recomendo demais que vocês perguntem, né? Assim, tentem pagar, né, esse extra para poder assistir, para poder entrar nessa sala, né? Recomendo muito mesmo, assim, é um museu que eu amei. E aí, nesse mesmo dia do museu, eu fiz alguns outros museus. E aí é por isso que, né, eu falo para vocês de deixar, assim, uma parte maior pro Museu da Ciência e da Indústria e dividir melhor, né, os outros museus. E aí isso também vai, gente, é que eu tô falando da minha opinião, né? Mas lógico que vocês têm que pensar o que faz mais sentido para vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de museu interativo. E eu não sou tão fã de museu só contemplativo, de artes, principalmente pintura. Eu tenho uma amiga minha, que inclusive é a minha amiga que mora em Chicago e que, né, foi uma bênção nessa minha viagem para lá, Paula, que eu acho que ela vai ficar ofendida com essa parte. Espero que ela não escute. Porque ela adora, entendeu? Ela fica ali olhando o quadro e tal, e eu não tenho essa paciência. Então, assim, isso é baseado na minha experiência, mas eu vou explicar pra vocês como que são, né, os museus, até pra vocês tomarem, né, a decisão de vocês e escolher ali o que vocês vão fazer. De museu eu visitei também o The Field Museum, que é o que tem o dinossauro lá grandão, né? A réplica do dinossauro grandão, o esqueleto, né? Que eu também amei, adorei esse museu.
aí eu também conheci o Chicago Art Institute. E esse é um museu, assim, mega famoso, né, em Chicago. Não estou falando mal, longe de mim, mas ele é um museu que é muito mais, assim, contemplativo e tal. Então, assim, eu, Juliana, eu deixaria para uma próxima visita. Assim, pra mim não foi imperdível frente a outras coisas que eu fiz na cidade. Mas se você gosta muito, né, estilo essa minha amiga, eu acho que vale a pena sim você incluir no seu roteiro e aí ou você organizar melhor, ou você tirar alguma outra coisa que, né, não te agrade tanto. E aí tem o Sheet Aquarium, que, gente, assim, se você comprou, né, o City Pass, ele também tá incluso. Eu confesso que eu pensei muitas vezes em pular e não fazer, mas como ele tava incluso, eu resolvi ir. E vou fazer uma recomendação do ingresso pro show dos golfinhos, né, pra apresentação dos golfinhos. É um ingresso comprado à parte, mas é assim, gente, simplesmente imperdível. Eu chorei, assim, assistindo, foi muito emocionante. Então, recomendo demais vocês irem, que o show é bem emocionante. E o aquário em si, ele é pequeno, mas assim, como já tá no seu ingresso, vale a pena conferir. E aí tem também o Grand Park Buckingham Font. Ele tem uma fonte gigantesca assim nesse parque. O parque é muito bonito. Vale muito a pena conhecer. Inclusive, assim, se você estiver viajando no verão, cara, vai ser seu melhor amigo, assim, porque esses parques, todos eles, né, são bem abertos, são bem gostosos de ficar, sabe? Então, assim, na verdade, durante qualquer estação é muito bom. Mas no verão, né, que faz calorzão, é muito bom ficar por ali. E aí esse parque também tem uma fonte, só que ela só joga água durante o verão e, inclusive, as crianças adoram. No verão fica cheio de criança nessas fontes, né, se molhando, se refrescando e tal. Bom, vamos lá, gente. Não sei se o som vai ficar bom, porque eu tive que ligar o ar-condicionado, porque a câmera tá superaquecendo, não sei o motivo. Então deve ter mudado também um pouquinho o ângulo aí, mas, né, o show tem que continuar, vamos terminar esse vídeo. E eu acho que eu parei onde eu tava falando do Grand Park e que tem, né, a Buckingham Font. Gente, lá é muito bonito, principalmente se você for, né, no verão e tal. São vários parques meio que na mesma área, assim. Então tem esse parque, ali um pouquinho na frente é onde tem o Millennium Park, né, onde fica o feijão, né, o famoso feijão. Então, assim, você andando por aquela área ali, você conhece todos esses parques que são ali meio que interligados, né, são muito pertinho um do outro. Uma delícia, vale muito a pena conferir esses parques. Tem esse, né, eu tô pegando aqui o celular pra falar todos pra vocês. Então tem esse, né, que tem a fonte super grande ali no meio. Tem o Millennium Park, né, que como eu falei, é onde fica o famoso feijão, né, das fotos ali de Chicago. E eu vou deixar um conselho também, uma dica da Ju pra vocês sobre esse ponto. Se vocês quiserem fotos com menos, né, gente ao mesmo tempo, porque assim, ele reflete, né, então você consegue ver o reflexo ali seu, então assim, em certos horários vai estar muito cheio,
A minha recomendação é que você chegue o mais cedo possível. E aí eu vou deixar 2 fotos aqui pra vocês. Uma desse lado aqui, que eu não sei que lado que é aí na câmera. Vai aparecer a minha foto em um horário mais de pico, tipo de tarde e tal, normal. E nessa foto aqui, eu fui de manhã cedinho. Então, assim, umas 7 horas, por aí, foi a hora que eu tirei essa foto desse lado. E, cara, é muito diferente, né? Você consegue uma foto bem exclusiva, assim, se você acordar cedo pra fazer essa foto. E aí, outra recomendação de passeio é Willis Tower, onde fica o Skydeck. E aí ele tem a mesma pegada do 360, né? Um prédio super alto, onde você tem uma vista da cidade ali, né? De todo... meio que do... né? Uma vista panorâmica da cidade. É bem lindo também lá. A minha ideia era fazer um pela manhã e um à noite, mas acabou que essa minha ideia não deu certo. Então eu conheci os 2 assim de dia e um deles eu voltei à noite pra ver, né, a vista de noite. Eu recomendo bastante que vocês façam essa visita, né, nos 2 em horários que dê pra ver a cidade, porque eles têm um cenário diferente. Aí vocês vão entender quando vocês forem lá. E o Skydeck, ele também tem uma coisa diferente, que é o quadrado de vidro, né? Então vocês já devem ter visto algumas fotos aí desse quadrado de vidro, né? Atualmente a gente tem um em São Paulo também, nessa pegada. Mas as fotos de Chicago são muito famosas, né? No Skydeck. Hoje em dia, inclusive, tem aquela questão de tempo, né? Então tem um tempinho que você pode ficar ali pra tirar suas fotos e aí depois você já tem que sair pra dar espaço, né? Pra outras pessoas tirarem também. Na época que eu fui não tinha isso de tempo. Mas, cara, é muito incrível e, assim, dá muito, muito medo, gente. Você não tem noção. Quando eu fui, né, a primeira vez, eu tava muito tranquila, porque eu falei assim, deve ser melhor do que a experiência do Tilt, né? Porque... eu não tô saindo do prédio, né? Então, assim, eu tô sentindo que eu tô ali no mesmo ângulo, né? Eu tô no mesmo andar que o prédio. Mas, cara, dá muito nervoso, porque a sensação é que o vidro vai espatifar e você vai cair lá embaixo. Assim, a sensação que eu tive foi essa. Mas, graças a Deus, nada aconteceu. Eu estou aqui pra contar a história vivíssima. E as fotos realmente ficam sensacionais. Por lá é muito lindo. E aí uma dica também que eu dou sobre isso é você ser um dos primeiros a chegar. Então, assim, eu não lembro exatamente a hora que abre, vou deixar aqui na tela pra vocês, mas se abrir 8 horas da manhã, indico chegar às 8 horas da manhã ou antes, pra ficar na fila e ser um dos primeiros a subir. Assim a sua visita vai ser mais tranquila também. E aí um que não é bem um passeio, mas que eu recomendo é vocês andarem, né, pela State Street, que é a rua que tem diversas lojas de marca, é onde tem o Teatro de Chicago, né, esse famoso aí que eu vou deixar a foto pra vocês também. Tem a NBC, né, que dá pra você ver ali da vitrine, né, bem legal, assim. É uma rua muito bonita também, então tem diversas lojas muito incríveis nessa rua. Além de ser uma rua onde tem vários pontos nessa rua, né? Inclusive, se eu não me engano, eu vou deixar aqui legendado se eu tiver errado, mas se eu tiver certo eu não vou deixar nada. Inclusive, se eu não me engano, a loja da Nutella, que inaugurou lá em Chicago, é nessa rua também. Então, deixa aí mais uma recomendação, mais as recomendações de local pra comer. Vou falar lá no final, então... já deixa o seu like se você tá gostando até aqui, deixa o seu comentário e fica até o final pra você conseguir pegar também as dicas dos locais imperdíveis ali pra comer, se é a sua primeira vez em Chicago. Tem também um tour lá pelo Goose Island Beer, que é um tour cervejeiro, né? Não sei se você que tá aí assistindo gosta de cerveja, não gosta. Eu gosto muito de cerveja, então era um tour que eu tava muito empolgada pra fazer. Acabou que, assim, a minha programação, né, na primeira vez que eu fui pra Chicago e, né, é a vez que eu uso de exemplo, porque é a vez que eu tinha, né, uma semana ali pra conhecer tudo, assim, mais turístico e tal, eu comprei esse tour e eu acabei não conseguindo fazer por alguns motivos. Eu tive um problema com a minha mala, enfim, acabou não dando tempo
pra eu fazer e eu perdi meu ingresso. Mas eu pretendo muito fazer esse tour numa próxima oportunidade. Então eu vou até pesquisar sobre e vou deixar o link dele também na descrição pra vocês darem uma olhada e ver se não te interessa, né? Na época me interessou muito, eu achei muito bacana, mas infelizmente não fiz. Pra sair de noite, uma das melhores recomendações que eu posso dar é visitar o Kingston Mine, né, que é uma casa de jazz, uma das casas de jazz mais famosas que tem em Chicago. Ela é meio que referência, né, no jazz. E, cara, realmente é tudo que falam, assim, os shows são muito incríveis. E é um local de vibe boa, sabe? Então, recomendo muito que você vá um diazinho à noite, né? Pega um dia ali que você faça alguns passeios mais tranquilos e aí tira pra ir lá assistir algum show. Uma outra coisa que eu não consegui conhecer nessa viagem, mas eu conheci da outra vez que eu fui em Chicago, foi o Botanic Garden. Ele é um jardim botânico muito bonito. Na primeira vez, eu fiquei muito naquela de... Cara, não deu pra fazer porque realmente minha viagem foi muito corrida. Eu acabei ficando 2 dias sem mala, então eu tive que fazer compras, uma coisa que não estava prevista, assim, né, pra eu fazer. E acabou que isso complicou um pouquinho os outros dias da viagem, né, que eu tive que colocar mais coisa, reajustar. Mas eu recomendo muito porque, assim, apesar de ser um jardim botânico, né, e a gente tem jardim botânico em diversas cidades aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, é muito bonito. E assim, eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto muito desses locais, assim, parque, locais com plantas, com flores, né? Eu gosto muito dessa natureza. Então, assim, é um passeio que eu acho imperdível. E aí, um outro passeio que também é um pouco mais distante, né? Esse do Jardim Botânico, ele é um pouco mais distante. Então, se você não tiver de Uber ou tiver alugado um carro, né? Com transporte público, você vai demorar um pouquinho mais pra chegar. Eu fiz todos esses passeios, né? Todos não. A maioria desses passeios eu fiz de transporte público. Então, eu te digo que esse, por exemplo, do Jardim Botânico, é um que vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, se você tiver disponibilidade, né, de carro, é melhor. Tem um outro que eu também acho imperdível, independente de qual é a sua religião, que é o Bahá'í Temple. Ele fica um pouco mais afastado também. Então, se você tiver acesso a um carro, é melhor. Mas dá super pra ir de transporte público também, de metrô, né? E ele é um templo. Eu já li muito sobre esse templo e uma das leituras, né, que eu tinha feito é que ele é um templo realmente aberto, né, para todas as religiões. E uma coisa que eu achei muito bonita é que ele tem 7 portas, se eu não me engano, são meio que espalhadas, né, por todo o exterior ali do templo. E a explicação para isso é que independente de onde você chega, né, você vai ter como acessar o interior do templo. É um templo, assim, incrível. Não só lá dentro, né, mas como lá fora também. O exterior é lindo. Lá dentro não é permitido tirar foto. Então todas as fotos que eu vou colocando aqui pra vocês são lá de fora. Mas, nossa, esse passeio realmente vale muito a pena. E dá pra você combinar esse passeio com uma visita a uma faculdade que tem ali perto, que eu vou ter que pegar aqui a cola o nome, porque é um nome meio difícil. Voltando na história do templo, eles se denominam, né, como uma casa de adoração, né, onde você pode ir e rezar, orar para o que quer que você acredite, né, independente do que seja. A questão das portas, né, só teve um detalhezinho que eu falei errado, né, que na verdade ele é para mostrar que você pode achar Deus ou o que quer que você acredite, né, o que quer que seja, de qualquer lugar, né? Então, em qualquer lugar você consegue acessar e achar Deus. Esse é o sentido. E aí agora falando da universidade, o nome da universidade é Northwestern University. É isso. Se falei errado, tá tudo bem também, vou deixar aí o nome de tudo. E ela é uma faculdade enorme, muito linda. Tem vários campos, então assim, gente, dá pra se perder pelas ruas lá, vendo essa universidade. Eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês. E assim, é muito incrível. Eu fiz umas fotos muito bonitas lá e ela é bem pertinho, então dá pra você ir andando. E uma outra coisa que tem ali perto também, que você pode adicionar no seu roteiro, é dar uma olhada no farol. O nome é Grosse Pointe Lighthouse, que é o farol. Eu não consegui visitar o farol aberto. Ele é bem específico, tem um dia e um horário específico que ele abre.
Nas 2 vezes que eu fui pra Chicago, eu não consegui ir no dia que ele tava aberto. Mas, assim, se vocês conseguirem conciliar num dia que ele tá aberto, eu acho bacana, porque você consegue subir, né? E aí tem também uma coisa lá no site deles sobre pessoas claustrofóbicas não ser bacana, né? Porque parece que tem que é uma escada bem fechada. Mas, cara, eu queria muito ter subido, acabou que eu não consegui. Mas eu tirei a foto, assim, do local. Acho que vale muito a pena, porque, assim, é bem do lado do templo. Então, vale a pena você ir lá e tirar foto. E andar até atrás do farol, que também tem uma vista bem bonita pra tirar foto lá atrás. Então, recomendo bastante também. Uma recomendação bem estranha que eu tenho pra fazer é o Graceland Cemetery. Cemetery? Falei certo? Não sei. Mas enfim, é um cemitério. Mas, cara, ele é um cemitério muito bonito, muito bonito. Tem um lago enorme lá dentro. Ele é muito bem cuidado. E, assim, eu sei que é muito estranho, mas eu sou uma pessoa que eu adoro coisas estranhas. Então, ele super esteve dentro do meu roteiro. Foi a Paula que indicou, inclusive. Eu fiquei meio assim, gente, eu vou botar um cemitério no meu roteiro? Não me arrependo nem um pouco, tá? Então fica aí a dica. Se você gosta de coisas diferentes, vão ao cemitério. Sério, vocês vão gostar. Inclusive, não só vocês vão gostar, como vou dar uma dica extra aqui, tem tour pelo cemitério. Eles têm um free walk tour no cemitério. E aí, assim, né, comum, lógico, você dá a gorjeta no final, pelo trabalho do guia. Mas eles têm o guiamento. Então, assim, incrível. Acabou que eu não fiz o guiamento, porque eu não sabia que tinha. Aí, no dia que eu fui, não tava tendo. Aí eu fui aproveitar por conta própria. Mas fica aí a dica, tem os free walking tour lá. Então, faça no dia do tour pra você conhecer, né? Com certeza a história mesmo, assim, do cemitério acabou que eu não conheci porque eu fui sozinha. Mas vale muito a pena, é bem bonito. Tem um lugar também chamado Montrose Harbor. Harbor? Que fala? Gente, isso aqui tá um negócio de professores de inglês. Aproveita e deixa aqui um negócio do comentário consertando meu inglês, que tá difícil aqui hoje. É um local que só tem, né, os barcos, os jet skis e tal do pessoal. Mas, cara, o pôr do sol visto de lá é uma coisa incrível. Em um dos dias que a gente saiu, assim, na volta a gente ia passar por lá e por isso que a gente parou lá. Não acho que você tem que sair do seu roteiro pra fazer, mas dá pra você encaixar ali com coisas próximas e aí, de repente, né, voltando ou indo pra algum lugar, você para ali no pôr do sol e assiste o pôr do sol de lá. É um local diferente. Um outro local que eu recomendo muito assistir o pôr do sol é no planetário. Então já anota aí a dica. Eu sou uma pessoa também que eu amo pôr do sol. Então um outro pôr do sol lindo é do planetário. Então já foram 3 dicas de pôr do sol, né? Planetário, Montrose Harbor e o passeio de barco no Rio Michigan.
barzinho chamado The Dock, que eu vou deixar a foto dele aí pra vocês também. Eu acabei não fazendo porque estava extremamente cansada, velha, né? Eu tava saindo muitíssimo cedo de casa, voltando muitíssimo tarde e ficava batendo perna o dia inteiro. Eu acabei não indo por motivo de cansaço. Acabou que eu não fui também da outra vez que eu fui pra Chicago. Não sei porquê, acho que eu esqueci da existência dele. Mas ele é um bar bem bonitinho, então assim, eu sugiro que vocês coloquem no roteiro de vocês. Parece ser bem legal. Inclusive, se você for, volta aqui nos comentários pra me dizer o que você achou desse bar. E aí, dica de compras. O que faço se quero comprar coisas baratas? Bom, em Chicago tem todas essas lojas, né, de departamento, tipo Ross, Target, Walmart e tarará. Mas eu recomendo muito que vocês deem uma passada no Aurora Outlet. Ele é bem distante, então precisa ir de carro. E de preferência com alguém, né? Porque você não vai, de repente, pedir Uber, vai ficar caro. E aí depois você vai ter que pegar Uber com um monte de compra. Então eu sugiro que tentem fazer esse passeio de carro, né? Alugado. Inclusive na descrição do vídeo vocês também conseguem achar um link pra fazer a busca, né? De carro pra alugar. Então eu recomendo que pelo menos nesse dia vocês aluguem um carro pra ir nesse outlet, que realmente ele é longinho. E aí, nesse outlet tem diversas promoções, realmente promoções muito boas. Inclusive, foi lá que eu ganhei $250 pra usar na loja da Adidas. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar linkado também aqui na descrição pra vocês assistirem depois. Foi uma história muito louca. E aí, eu tenho duas dicas da Ju aqui nesse momento. A primeira dica da Ju: quando vocês chegarem lá, eu recomendo que vocês vão na administração e peçam o bloquinho de desconto. Eles te dão tipo uma revistinha, e aí nessa revistinha tem diversos descontos de lojas, né? Então vocês já sabem as lojas que vocês conseguem mais desconto. E muitas vezes é somente com essa revista que você consegue o desconto. Então é muito bom porque, né, a revista te dá desconto extra e tal. A segunda dica da Ju levem a carteirinha de estudante aqui do Brasil mesmo. Tipo, ela serve lá normalmente. Porque várias lojas dão desconto para estudante. E é ótimo, gente, porque assim, o desconto é bom, é realmente bom. E aí, você faz as suas compras, e aí você sempre pergunta: tem desconto para estudante? Na maioria das vezes tem. Nem sempre são mega desconto, e às vezes... Uma outra dica, ó, dica 3 já, hein? Às vezes eles têm desconto de estudante, mas o livrinho também tem desconto naquela loja. E os descontos, eles não se acumulam. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a continha pra ver qual que tá valendo mais a pena. Às vezes vai ser o do livrinho, às vezes vai ser o do estudante. E aí você escolhe qual que você vai usar. E aí, vou deixar uma outra dica, que é a dica 4, que é o quê? Foi de carro para o outlet? Na volta para casa, você passa por um Portillo's na estrada. Portillo's é um local bem famoso de cachorro-quente nos Estados Unidos. Acho que principalmente em Chicago, se eu não me engano ele é de Chicago. Então assim, é muito famoso e você precisa conhecer. É tipo ponto obrigatório. Já estou entrando aqui na parte das comidas. Mas era importante que eu falasse, porque aí vocês já colocam a parada no Portillo's indo para casa. Aí você já come, já se resolve e vai pra casa alimentado e de compra feita. E aí agora vamos às dicas de rooftop. Pra quem não sabe, né, são esses bares que tem em locais altos, né, tipo em terraço. E cara, são vários que tem em Chicago, são vários muito bons. Eu vou falar de 4 rooftops muito tops, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão achar vários outros. Então assim, eu vou recomendar 4, mas pesquisem, né? Deem uma olhada na vista e decidam ali o que vocês vão fazer. O primeiro, Cindy's, é um deles. London House. E o quarto é um que eu esqueci o nome agora. Mas é o que fica no Navy Pier, que é novidade, né? Então ele não tinha na primeira vez que eu fiz a viagem, ele inaugurou na segunda vez. E eu conheci... E é bem legal lá também. Eu vou deixar o nome de todos aqui na tela, inclusive desse que eu esqueci o nome, infelizmente. Mas eu vou deixar o nome dos 4 aqui, pra vocês darem uma olhada. E aí uma dica bônus que eu dou sobre isso aqui. A maioria deles tem um valor bem expressivo, né? Por quê? Porque é um local diferente,
né? É um local que as pessoas normalmente não vão pra ficar tanto tempo, comer, né, demais ali e tal. Então, o que eu sugiro? E o que normalmente eu fazia com os meus amigos, né? A gente normalmente ia pra esses locais, tomava um drinkzinho ou outro e depois a gente ia comer em outro local. Se você tiver com mais verba, né, dá pra você ir tomar um drink, comer alguma coisa. Mas se você tiver com uma verba mais reduzida, recomendo muito que faça isso. Vá no local, pede um drinkzinho, tira suas fotos, desce e vai comer em outro lugar. Beleza pura. E aí, sobre os locais pra comer ou pra, né, tomar alguma coisinha. Eu vou dar uma lida aqui porque eu esqueci de comer várias vezes na minha viagem para Chicago por motivos de estava aproveitando muito e esquecia que eu precisava de comida. Basicamente é isso. Um deles que eu não cheguei a experimentar, mas a minha amiga fez questão de colocar na minha lista e ela falou que realmente é muito bom, é o Culver's, que é um sorvete estilo milkshake. Que todo mundo fala muito bem. Esse é um deles. Tem o Magnolia Bakery, que é um cheesecake, né, que é super famoso em Nova York. Ele é um local mega famoso. Eu cheguei a comer, mas eu vou falar que se você quiser experimentar assim o the best of the best cheesecake, vá no The Cheesecake Factory. Pra mim, cheesecake melhor não há. Eu sempre como o cheesecake de frutas vermelhas, né, de morango, sei lá. Eu vou procurar o cardápio e vou deixar aqui, mas é o com morango em cima. Ele é uma delícia. E eu fico pensando, gente, alguém tem que arrumar uma forma da gente conseguir trazer aquilo no avião de volta pro Brasil. Porque, olha, que cheesecake. Que cheesecake. Ah, e não é só isso. Lá a comida também é muito gostosa, muito bem servida. E tem diversas opções, assim, opções para todos os gostos. Então, recomendo muito o local. E o valor também é justo. Assim, não é caríssimo também, né? Não é baratinho. Mas é um valor bem justo, bem ok. Aí tem o Olive Garden. Ele é um queridinho dos brasileiros, né? Independente da cidade que você vá visitar. Eu nunca comi e não tenho essa vontade toda de comer. Mas pode ser que eu me arrependa dessa frase quando eu comer. Mas eu vou deixar vocês saberem, então se inscreve no canal, né? E eu conto pra vocês quando eu comer lá. Bom, aí tem o Chipotle. Não sei falar esse nome, mas é isso. Ele é mexicano, tá? Ele tem uma opção de não picante, mas eu adianto pra vocês que não se deve acreditar nisso, tá? Eu sou uma pessoa extremamente alérgica com o negócio de pimenta. A minha boca fica inchada, fica vermelha, coça. E aí, quando eu fui, eu pedi a opção sem pimenta. Não adiantou absolutamente nada, gente. Assim, é tudo muito apimentado. Então, eu não consegui nem comer o meu prato inteiro. Mas, assim, a Paula, por exemplo, gosta muito e ela acha uma delícia. Então, assim, pra quem gosta, né, de um prato um pouquinho mais apimentado, eu acredito que seja uma opção, assim, batata, sabe? Tipo, que você com certeza vai amar. E aí tem o Portelos, né, que eu falei pra você agora, Portelos, sei lá como fala, que é o do cachorro quente, né, super famoso. E a atração, a parte, né, o combo ali que, né, você precisa pedir pra transformar a sua refeição ali em uma refeição dos deuses, é a batatinha frita com cheddar. Então recomendo muito. Pede o cachorrinho quente, né, que é o famoso, com a batatinha com cheddar, que você vai, ó, arrasar. E aí, uma coisa que não pode ficar de fora também do seu roteiro é a Garrett Popcorn, que é uma popcorn, que é uma pipoca de Chicago, né? Então, assim, você não pode deixar de experimentar. E aí, aqui eu já vou deixar outra dica da Ju. Eu experimentei. E aí, eu recomendo muito que vocês façam a mistura de 2 sabores. Porque eu confesso que eu achei um saco médio um pouquinho enjoativo. Então acho que se você misturar os sabores vai ficar melhor. Mais lógico, se você gosta muito, muito de doce, pode ser que você não tenha essa mesma opinião. Mas é a minha opinião pessoal. Eu acho melhor misturar 2 sabores. Tem também o Bubba Gump, que eu também não fui, mas também é um queridinho por lá.
Eu tô até pensando aqui agora, eu vou fazer um vídeo só de restaurantes que eu fui em Chicago, falando um pouquinho de cada um deles. Então, se você se interessa por esse vídeo, já escreve aqui nos comentários também, porque eu acabei de ter essa ideia, mas eu acho que vai ser bem legal pra contar um pouco mais da minha experiência, né, nesses locais. E aí, como eu já falei pra vocês, a loja da Nutella, com certeza eu indico também. Porque primeiro que é uma atração à parte, né? Ele virou um ponto turístico, porque, se eu não me engano, é a segunda loja da Nutella que existe. E tem diversos lanches diferentes, assim, gostosos. Tem também muita opção de personalização, né? Então, se você quiser fazer aquelas mini Nutelinhas, né, com coisas escritas e tal, tem como você fazer lá. A loja toda é muito bonita. Eu fui, tipo, na semana de inauguração, então tava bem cheia. A gente pegou bastante fila, mas, cara, foi, assim, incrível. Realmente esperei bastante, assim, pela mesa, mas valeu muito a pena. Olha, delícia, Nutella, né, gente? Nutella. E aí, por último, vem aí o quê? Uma polêmica. Uma polêmica muito séria. E aí eu já vou falar pra gente começar a guerra aqui nos comentários. No meu roteiro está o seguinte: Shake Shack, fast food bem famoso, não só em Chicago, né? Então ele é famoso em diversas cidades dos Estados Unidos. Até aí, tudo certo? Tudo certo. Realmente ele é muito famoso em várias cidades. Mas vamos começar uma guerra agora, que é: eu leio em vários blogs e vejo em vários vídeos sobre o Shake Shack, que é o melhor fast food dos Estados Unidos, e isso e aquilo. E aí vamos começar uma guerra agora, que é Five Guys pisa no Shake Shack. Concorda ou discorda? Bota aí nos comentários, gente. Se vocês discordarem, eu peço que na próxima viagem para os Estados Unidos, vocês provem o sanduíche de bacon do Five Guys. Se vocês puderem experimentar o sanduíche de bacon depois de uma ressaca, melhor ainda. Uma ressaca com uma coquinha gelada e o sanduíche de bacon. Mas assim, pode ser o sanduíche de bacon também, sem ressaca, sem nada. E aí depois vocês contem pra mim aqui nos comentários se a opinião de vocês se mantém sobre o Shake Shack. Porque assim, eu não sei da onde que tiraram que ele é isso tudo. Porque eu realmente não acho isso tudo. Eu sou fissurada pelo Five Guys. Se alguém falasse assim pra mim: eu posso levar um hambúrguer do Five Guys pra você daqui dos Estados Unidos pra você comer aí, sei lá, meu voo vai ser direto e tal, eu ia falar: traga sim, que eu vou aceitar com maior grado. Maior grado? Não sei se essa frase existe, mas enfim, eu vou aceitar, porque eu amo Five Guys, assim, com uma coisa que eu não sei nem explicar. Mas enfim, gente, bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muitas turbulências, muitas coisas, enfim. A câmera não desligou mais, então boa notícia. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comentar, e até o próximo vídeo. Tchau!